de verão? Inverno. De inverno, é Óbvio. verdade. Diz que as Óbvio. pessoas ficam mais elegantes. Né? Ai, é mais gostoso, É né? verdade, Pra muito dormir, bem. Pra tudo. Olha só, gente, e para você que está acompanhando com a gente nessa quarta-feira, estamos recebendo Daniele Souza. A Daniele é psicóloga clínica do Grupo Prever. E também a Deise Rocha, que é a morena e a loira, tá, gente? A Deise é a loira. Deise Rocha, gestora da Cliniprev, com a gente também. Cliniprev, são as clínicas do Grupo Prever. Pedir para ela aproximarem os microfones aí delas também, que estão conosco com nossas convidadas especiais aqui. Câmera 2 para vocês, meninas. Sejam bem-vindas a Itaipu FM. Olá, boa tarde. Eu sou a Daniele, trabalho no Prever, sou responsável pelo grupo de luto e vim falar um pouquinho para vocês sobre isso, para vocês conhecerem. Temos muitas perguntas, viu, Daniele? Opa, tô preparada. Muito bem. E aí, Deise, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Joca? É um prazer estar aqui com vocês, né? Boa tarde a todos. Eu sou responsável pela gestão da Cliniprev e a gente vai falar um pouquinho sobre a clínica, né? Como funciona. Eu e Lu Ferreira temos muitas perguntas. Muitas, Muitas né? perguntas. Opa. Muitas. É verdade. Pergunta primeiro para Dani, você que está acompanhando com Itaipu FM também, estamos com Itaipu Marília, Itaipu Ourinhos também, juntos conosco a partir de agora aqui no Itaipu Cast. Mande suas perguntas para o 14998291375. Tenho dúvidas? Pergunta pra gente então aqui, já tá na nossa tela e de repente aí a gente consegue te ajudar também, porque muitas perguntas surgirão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não, pode aproximar mais, Dani, por favor, do nosso Aqui. microfone, isso. Muito bem. Lu Ferreira, e aí? Para quem a gente começa ali? Porque temos perguntas, você que está acompanhando com imagens também, aqui imagens ao vivo do nosso estúdio. Já servimos aqui Habibs para os nossos convidados. Olha, viu? bom, É né? verdade. Esse assunto é muito bom, comendo Habib. É verdade. Ai, Inclusive, meu a Deus. Deise falou que a Pepsi é a preferida dela, viu? É? Ela prefere a Pepsi. Ai, que Gosto. legal. A Dani já foi na água, viu? Diz que tá de regime. Ai, olha, eu acho que a gente começar pelo começo, né? Como sempre. Sim. E a Geise podia explicar um pouquinho pra gente o que é o Prever, né? Como funciona, como que surgiu, Para depois chegar nas clínicas, Deise, é verdade. Para saber. Pra saber como que... Como começou toda essa história? O que é? É. Bom, gente, é muita responsabilidade, né? Falar da história da Prever, né? Eu vou ser breve, né? Tem muita história envolvida, mas a Prever basicamente começou com o objetivo de auxílio funeral, né? Então, aquele fundo mútuo, que era o termo usado, né? Há muito tempo atrás. E aí, o sistema Prever adquiriu uma empresa que já era de Marília, né? Na caso São Vicente, né? Certo. Vocês acho que ouviam falar. Sim, sim. E o objetivo era auxílio funeral, né? E depois de muitos anos e justamente em atendimento ao mercado e à necessidade das pessoas, foram surgindo os benefícios em vida, que é um termo que nós usamos, né? Então, assim, hoje as pessoas procuram, claro que uma segurança, né, com relação ao auxílio funeral, que é importante, né, nós estarmos preparados para Mas esse também momento, cuidar né, da Joca? saúde em vida. E cuidar da saúde em vida, e tem muitos benefícios em vida, não só da saúde, Joca. Por exemplo, você gosta de ir no cinema, Joca? Sim. Você gosta, Lu, de ir no cinema? Sim! Agora adoro, posso? amo. Mais tarde. Tá. Agora não, né? Não sei se tem uma sessão. Ah. Mas para quem gosta de cinema, né, Dani? Quem é associado do Prever, você participa do Clube Prever de Vantagem. E aí você pode comprar o ingresso no cinema a R$19,80 ou R$19,90, se eu não me engano. E você vai poder comprar até 6 ingressos com o seu nome de associado. Você pode levar pessoas que não são associadas e comprar uma quantidade de ingresso para aquele filme. Então, você paga o dobro comprando direto, né? Então, com exceção de quem é estudante, de quem é um professor paga meia, aquela que coisa paga toda. meia, você pode comprar um ingresso. Isso, assim, é só um dos exemplos. E tem muita gente que vai muito no cinema, que prestigia muito dentro do Clube Prever de Vantagens. Certo. E fora isso, nós temos inúmeros estabelecimentos, fornecedores, Parceiros, né, hein? laboratórios, parceiros. E são realmente, gente, parceiros que nós usamos. Não é aquela conversa de vendedor, né? A gente vai comprar, vocês têm convênio, tem desconto com faculdades, com empresas que realmente nós utilizamos no dia a dia. Que esse é o objetivo, né? Realmente proporcionar Por uma exemplo, eu fui vantagem. fazer um exame no Laboratório São Francisco. Isso. É uma empresa parceira de vocês. Parceira de vocês. E saiu bem mais barato o exame, por exemplo, sendo associado Prever. Isso, Joca. E aí, dentro da Cliniprev, eu ainda não vou falar da Cliniprev, mas aproveitando, nós temos também, você pode usar esse benefício tanto fora, né, nos outros laboratórios, e dentro da Cliniprev tem um atendimento
do São Francisco. Do São Francisco. Então, assim, as pessoas que vão até a Cliniprev usar os serviços, elas podem se beneficiar dos exames que acontecem lá dentro, a coleta é realizada lá dentro, né? O resultado legal. Você já pega lá mesmo. Tudo já lá dentro. Passa, tudo lá dentro, Joca. Então, tem essa praticidade, né? Então, assim, hoje tem muitos benefícios em vida, tanto para a saúde, como também para outras comunidades, para o dia a dia. Até para diversão, né? Nossa, eu achei Exatamente. super interessante, porque assim, e como que você faz para se associar? Tá. Né? Então, assim, hoje é muito mais rápido e fácil com a tecnologia, né? A gente estava falando antes até de começar com relação à tecnologia, assim, do contato com os robôs, né? Que tem uma coisa que pega com relação a algumas questões. Porém, essa tecnologia também nos favorece que quem tem mais facilidade para quer ali ter o contato no WhatsApp, você não precisa sair da sua casa para você se associar, né? Então, você pode entrar em contato através de um telefone que tem no site e você vai ter todo o contato ali no próprio WhatsApp, com as informações de valores, qual é o plano que mais se enquadra na sua necessidade familiar, né? E você também vai fazer o aceite tudo pelo WhatsApp. Falando bem português, é um seguro saúde vivo e um seguro saúde para morto. Mais ou menos. Mais ou menos, não, mas falando bem português é bem isso, né? É isso mesmo, transformando muito bom. Fazendo português claro, você né? Você tá cuidando de você vivo e já cuida quando eu morrer. Eu que é um ato de amor, né, Lu? Lá a gente fala muito assim, quando as pessoas, tem algumas pessoas que é muito interessante, né? Elas vão até a clínica, né? E elas usam os serviços e elas não são associadas, né, Dani? Então, não é associado. Porém, como o valor, né, agregado e até o custo-benefício que você paga na clínica é menor do que uma clínica particular, nós sabemos que hoje é desafiador, né? Algumas questões de valores de consultas particulares. Então, eles vão até a clínica também para prestigiar. E quando eles chegam lá, claro, que nós abordamos, né, a própria recepção, você tem interesse em conhecer, né, os planos. E aí, quando essas pessoas se associam, elas vão perceber que tem uma vantagem maior de ser associado, né? E aí, muitas vezes, elas falam assim, já teve mais de uma pessoa que falou isso pra mim, né, assim, olha, eu quero conhecer a clínica, quero saber quais são os especialistas, todos os benefícios, mas eu não quero falar dessa parte do plano, né? Então, assim, claro que quando a pessoa tem algumas pessoas que têm uma resistência, que a Dani... negam bastante. A Dani logo vai falar um pouco mais sobre isso, que é especialista no assunto, mas as pessoas ainda têm muitas dificuldades, claro, né? Porque é desafiador perder, né, um ente querido. Então, cada desafiador perder um ente querido. Agora entramos no assunto. Entramos no assunto. Mas peraí, deixa eu... Mas assim, por exemplo, eu vou lá, eu quero fazer vida e morte. Da minha pessoa, eu posso ir lá fazer de outra pessoa, é isso que eu quero saber. Quem vai se aderir ao plano, você vai fazer adesão ao plano, você é o responsável. Então, você é a titular, você tem sim, dependendo do plano, você tem dependentes, né? Então, os planos, geralmente, eles contemplam o cônjuge e os filhos. Tem um outro plano que contempla o cônjuge, os filhos e os pais, né? E tem um outro plano que é o cônjuge. Então tem o plano familiar. O plano familiar, até para o sogro, sogra, né? Então tem uma abrangência. Então tem um nível de abrangência de acordo com cada plano. Por isso que você vai entender qual é o plano que você deve. Com cada família, né? Isso, com a configuração familiar, isso mesmo. Então as pessoas às vezes falam assim, para fechar até o que a Lu perguntou, eu não quero tocar nesse assunto do plano, eu estou aqui por conta dos benefícios em vida. Então, a pessoa vai se beneficiar, sim, do que nós temos agora para oferecer, porém, é um ato de amor, né? Porque a gente não tá aqui, vai ficar para semente. E aí, a gente, quando faz esse plano, a gente tem que pensar nisso, né, Lu? Não, mas Dani, é verdade, gente. E aí, é um ato de amor eu deixar de uma forma segura, mas deixa eu falar uma coisa. Não vou ter um impacto, né? Mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Exatamente. Só não sabemos quando. Né, Joca? Não é verdade? Não é Joca mesmo, não sei. Não é Joca. Não sei, não. Verdade. Né? Perder um ente querido não é fácil. Não. Por isso, a Daniele Souza está com a gente aqui, psicóloga clínica, e a gente até falou sobre, olha, vamos falar com a Daniele Souza, porque a gente tem algumas perguntas, né? Sobre o luto. Sim. Né? Lu Ferreira, a gente tinha falado sobre isso em off, já que a gente ia te fazer essa pergunta. Perder um ente querido, como a pessoa sabe que ela... a pessoa, olha, entrou como que ela sabe que ela tá no luto? E como é que ela sabe que ela saiu do luto? Qual que é o momento que isso acontece? Conta pra gente um pouquinho, que a gente não entende muito. Na verdade, o luto, ele é uma questão natural da perda, né? Então, quando a pessoa perde alguém,
o sentimento de tristeza, de angústia, até de depressão, né? Ele vai levando a pessoa a uma condição diferente daquela que ela vivia. Então, a pessoa tinha ânimo, tinha energia, tinha disposição, e, de repente, aquela perda, ela trouxe uma fraqueza mesmo, né? Um olhar diferente. A pessoa deixa de olhar para o futuro. Ela perde um pouco da esperança, né? Ai, posso cortar que Pode. eu preciso fazer uma pergunta agora? Ai, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Deus. O assassino, quando mata, ele entra em luto? Olha, eu Ou ele acho- não percebe isso? Porque... Não é, Jó? Eu acho eu difícil. Eu Então, diria como que que você... depende, falam né? que eles têm como sangue ele vai frio, ter né? depressão, ele vai ficar triste? Então, Eu mas acho que ele tá não tem luto, né? O olhar dele é diferente, né? Ele tá do outro lado, né? É. Ele está do outro lado. Então, a raiva, a ira, sei lá, algum transtorno. Mas alguma será que coisa. ele entra em luto, por exemplo, passando uma semana, 2 semanas, será que ele cai na real do que... Eu acho que não cai não, fez? Ferreira. Os caras não sangue sei, frio, não, gente, cai é não. humano Eu acho também, até que né? assim, vai depender muito da situação. Vai depender muito, né? Não dá para afirmar que nunca vai acontecer, né? Que nunca vai entrar em luto. Eu entendo que... Porque luto, ele não é só de morte, ele é de mudança. Qualquer mudança. Eu perdi o emprego, Entendi. eu Ah. me separei. Então vamos refazer a pergunta, então. Vamos refazer a pergunta, então. Eu não sabia. Quais são os tipos de luto, Daniele, que existem? Conta pra gente. Ah, que interessante. Todas as vezes que a gente passa por uma mudança, por uma perda, a gente pode entrar no processo de luto. Ah, então eu tô em Não só constante de- luto, para. Não só de vida, mas de outras coisas Sim, também. por exemplo, perdi o emprego, me separei, mudei de cidade, mudei de escola, perdi meu gatinho. Então, Tá longe dos amigos. tá longe dos amigos. Um amigo foi interessante. embora para um Eu não outro sabia. país. Eu posso entrar num processo de luto. Tudo que tira da gente da zona de conforto, né? Isso. A gente tem uma rotina, nós temos uma realidade e de repente ela é mudada, É. né? Eu já passei por vários lutos, assim, né? Falando com observação ao que a Dani falou, nós temos esse processo, né, Dani? Sim. Ô, Dani, e na pandemia isso aconteceu muito. Na pandemia foi muito difícil, porque, no caso da morte, falando, né? A questão do velório em si, ela transforma um ritual num processo Despedida. interno, numa despedida. E não teve. Não teve. A pessoa saía do hospital já dentro do caixão, ninguém via nada, em minutos ela era enterrada. A e última tchau. imagem que ficava se era que ela Exatamente. Um dos grupos... que ela foi pro hospital. eu tive uma paciente que falou, Dani, parece que eles foram sequestrados, porque ele saiu de casa andando e não voltou. Entendi. Né? E aconteceu com uma das participantes do grupo do ano passado, que ela perdeu a mãe na pandemia. Só que ela adquiriu Covid. Então, assim, ninguém podia chegar perto dela, ninguém podia abraçar ela. Então, o luto dela foi isolado. Isolado. Porque a gente estava tão assustado que ela perdeu a Que- mãe, não tinha quem abraçasse ela. Foi um momento de muita escuridão, né, Dani? A gente pode falar isso, né? Muita. Um momento onde trouxe muita ansiedade para a população, né, para todo mundo. E você falou que vocês têm grupos. Conta um pouquinho Sim, como é que funciona isso aí. sim. Conta pra gente. Foi um presente para mim que o Prever deu ano passado. Nós estamos hoje finalizando o 6º grupo de luto para iniciar o 7º na próxima quarta-feira. Então, foi, na verdade, um desejo da Luciana, né? Esse grupo ele acontece em outros lugares e ela queria trazer aqui para nossa região, para nossa cidade. É um grupo que é para associados e não associados. É aberto para quem quiser participar, então. É aberto. Quem quiser participar, a gente está aqui para acolher, para cuidar, para tentar trazer um pouco mais de conforto para esse momento que o enlutado tá passando, né? E cada grupo duram 2 meses. Então, são 4 encontros mais técnicos, onde a gente tem apresentação É de isso que eu falo. Do que se slides. tratam? A gente, nesses 4 primeiros encontros, a gente fala muito do luto, das fases que o luto pode ser construída, né? Da normalidade daquilo que a pessoa está sentindo. E o segundo momento, que são os próximos 4 encontros, aí é algo mais acolhedor, assim. É uma roda de conversa com atividades, para a pessoa poder olhar para dentro dela e tentar olhar para um futuro e reconstruir, né?
o sentimento que ela carrega. Porque eu entendo que para a gente sair do luto, a gente precisa reconstruir a nossa essência, a gente precisa conseguir olhar para frente e entender que o futuro está ali. Eu até brinco, eu falo assim, olha lá para o túnel, não deixa a luzinha apagar, ela pode ficar fraquinha. Mas a gente precisa estar sempre mandando energia para a luzinha acender e eu ter novamente o meu caminho, né? Dani, tem pessoas que precisam ir até o final do túnel para elas acordarem, infelizmente. Infelizmente. Né? Elas chegam até o fundinho e falam, gente, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Eu preciso voltar. Então, assim, eu acho que é muito difícil. Tem que ser muito forte. Tem. Porque na hora que a gente está ali, né? E no fundo é uma mesmo, dor muito é grande, uma dor né, muito Lu? grande e a gente pensa até coisas assim que não deveriam ser pensadas, né? Pensa. Mas eu tô assim, bem abobada mesmo de saber que o luto não é só pela morte. Sim. Mas é verdade, eu não sabia que o luto poderia ser. Então, e às vezes a Porque pessoa... algumas dessas Então- mudanças dão uma tristeza muito grande na É. gente. E a gente não entendia o que era aquilo, que você acabou Sim. de se muito elucidar pra gente aqui. Eu sinto aquela sensação de vazio, de ausência, de depressão mesmo, né? De ver o mundo mais fechado, mais cinza. E aí, o que está acontecendo? Aquela minha melhor amiga, que estava sempre do meu lado, que me incentivava a fazer várias coisas, hoje ela já não me acompanha mais. Ela foi embora, está morando em outro lugar. Então, não necessariamente a pessoa morreu, mas o fato dela não estar mais presente no dia a dia Nossa. altera Olha. nossas emoções, né? É legal, porque daí as pessoas sabendo disso, já dá pra gente lidar com nossos pensamentos diferentes, né? Sim. Porque, eu tô com depressão, eu tô com pânico. O pânico pode ser um tipo de luto? Você ter o pânico é alguma coisa que você... como que eu vou te explicar? Alguma coisa que aconteceu na sua vida, por exemplo, e você tem o pânico. Uhum. Isso te leva a ter lutos? Você tá em luto pra você ter pânico? Chegar a esse ponto. Você entendeu? Uma coisa não precisa estar vinculada à outra. Mas- Mas se eu mas- estou em luto, eu Aham. posso sim ter crises de pânico, porque o pânico Sim. é uma ansiedade Sim. além da normalidade, Sim. né? Aham. Que aí, como eu estou deprimida, triste, como eu olho para o futuro e não me enxergo, eu posso sim ter uma ansiedade, desenvolver uma ansiedade e dali ter crises de pânico. Posso sim. Mas também eu posso ter crises de pânico sem estar em luto, né? Ai, que difícil. Muito bem. Pergunta para Thalita Bruna. Thalita Bruna perguntou aqui. Deise, por favor, Sim. quero saber como funcionam as mensalidades e as idades. Me passe um contato lá, vai. Qual é o número? Você falou, tem um número que, de acordo com o tamanho da família, a gente informa Joca, ó, como na é. minha cola não tem um número Não aqui, tem. mas eu vou passar para Vamos nossa buscar. colega, vamos buscar. Pode buscar, busca aí. Pode, Busca aí. pode buscar. Eu tô sem Você meu tá sem celular celular? aqui, Ai, eu Juliana, escondi dá- ele dá ali. ajuda as colegas, O Juliana. Ricardo vai puxar minha orelha. Espera que eu vou buscar buscando aqui. celular, gente, ao vivo, é assim que funciona. É Quem sabe faz verdade. ao É, vivo, Quem né? sabe faz ao vivo, então Aí, ó, aguardem. eu fiz a lição de casa de não Ah. estar com o celular aqui do lado. Ah, pra colocar. entendi. Aí, Joca. Não tem problema, eu vou buscar aqui para você. É. Muito No bem. site nós temos, né? Se ela entrar no site da Prever, Certo. vai ter um telefone Qual para que é o contato. Ó, você pode falar pelo 3413-3007. Isso. Fale conosco do Prever Marília. 3413-3007. Tem o site aí? 34. Tô na rede social deles. Ah, tá. 3007. Marília. Ó. Pronto, Então já tá nas mandei redes para a Thalita sociais. Bruna. Obrigada, Joca. Muito bem. Obrigada Ali pelo na 9 apoio. de julho, 859. Aí. Planos Prever. Já mandei o contato lá para Isso. Thalita Bruna. Mas voltando a falar, a Luciana falou uma coisa que é muito importante. Você ouvinte que está chegando agora aqui, hoje estamos recebendo Daniele Souza, psicóloga clínica do Grupo Prever, e a Deise Rocha, que é gestora Prev Clean também, da Cliniprev. Isso. Cliniprev, a gestora está com a gente aqui também, a Deise Rocha, para a gente falar um pouquinho hoje de vida e a Deise contando também, né, como entrar em contato com o Prever aí, você que sabe que são benefícios em vida, né? Isso, Joca. Dos benefícios em exatamente. vida. A Daniele explicando pra gente, sobre esse luto, uma coisa que a gente não sabia. Olha, de repente, nesse dia, você falou, mudança de trabalho, Sim. mudança de rotina. Hoje, com a rede social, tudo é muito imediato, né? Você vê, Sim. você clicou ali, é imediato e tal, dá aquela sensação de tá toda hora atrasado pra alguma coisa. Isso dá muita crise de pânico.
Sim, nas pessoas. Ansiedade. Dá muita ansiedade, né? A pessoa é bombardeada a todo momento. E Muitas vezes a pessoa tá E a ali gente na tem que se ansiedade. desligar disso um pouco também, é importante. Precisa. E voltar para o mundo real, né? Hoje a tela está sendo usada de forma errada, né? E aí ela causa muita ansiedade na gente, porque tudo é muito imediato. Eu precisei de um telefone, em 1 minuto achamos aí. Achamos menos o de 1 telefone. minuto. Como que era antes? Você pegava. Tinha um tempo, a lista né? telefônica. procurava. Tá muito mais legal, né? Você procurava e tinha tudo isso, né? Páginas Então amarelas. tudo está sendo muito imediato. E aí a ansiedade, qual que é hoje que a gente orienta? Diminuir telas antes de dormir, principalmente, para os adultos também. Daniele, Porque você como psicóloga clínica, é importante a gente quer abusar de você aqui para a gente entender do seu conhecimento, para a gente entender o seguinte. Você falou, olha, é importante diminuir telas, principalmente antes de dormir, porque é um bombardeio muito grande de informação. Sim. E aí, eu tinha um conhecido meu que ele falava, acordei 3 horas da manhã, Peguei o aí celular. não dormi, peguei o celular, aí perdi o sono aquela noite, aquela luz na cara, Sim. e aquelas informações ali, Sabe não aquele consigo soninho mais. que você tira no sofá e você fala, nossa, vou pro quarto porque eu tô morrendo de sono. Aí você acorda, tá a luz na sua cara, a televisão ligada, aí você vai desligando tudo, aí você chega no quarto, o que acontece? O sono vai embora. Vai embora. Porque a partir do momento que eu acordei e aquela luz ela veio, meu cérebro entendeu que eu não preciso mais dormir. Ele É despertou. igual criança, já tá de dia, já tá de noite? Porque meu filho é assim, ele fala assim, ó, levanta, mas é 5h30 da manhã, mas já tá de dia. Ele vai pela luz do... E aí a gente fala muito dessa questão do cuidado que a gente precisa ter para não ter celular na cama. Porque ele tá deixando o cérebro ativado. Como que eu vou relaxar? Não relaxo, não. Relaxo fazendo uma respiração, colocando lá uma meditação pra Então, ouvir. eu não gosto de celular na cama não, mas eu gosto da TV ligada, me dá um sono, menina, não sei se eu durmo pouco, às vezes, é muito evento no fim de semana, mas dá um sono, a TV ligada é bom, né, Lu Ferreira? Dá uma preguiça na gente, mas aí aí dorme. a TV ligada... Aí você coloca pra dar um timer nela lá. Isso, já... mas aí de preferência... Num volume baixinho, numa diminuição de luz da tela, sem ter assistir algo muito intenso, né, agitado. Na verdade, o ideal mesmo é não assistir. Exato. Né, Exato. Tô só ajudando o Joca. Mas, não, então, porque meu cérebro ele funciona muito. Se eu ficar muito com o olho aberto assim, sem ver nada, parece que ele começa a trabalhar, não começa? Pensar um monte de coisa. Mas aí é a respiração que vai te acalmando. Joca, você precisa Ninguém fazer acalma yoga, nós, Joca. Vamos Ninguém conversar acalma. depois. Olha, vamos ter que fazer uma meditação com eles, Daisy. Aqui é difícil apagar a gente, né? É verdade. Peraí, vamos É fazer um muito teste. O difícil, não dá. relaxamento. Para. Olha que viagem. Respiração. Onde você vai, meu Deus? Ai, para. Ai, que Isso, delícia. Ai, Você uma sabe, delícia, né? Eu na adoro. minha sala eu atendo assim, ó, com a luz amarela, Ai, que gostoso. que ela traz Fica tranquilidade. tranquilo que a gente tá aparecendo na câmera, tá? Fica tranquilo. Até eu, Joca. Todo Ah. mundo. Todo mundo. Olha que delícia. Acho que vocês poderiam gente. ficar só assim, Ai, eu tudo, gosto. né? Essas luzinhas. Dá um Estamos, sono, né? estamos agora em clima da psicóloga clínica, gente. Ela está aqui, Isso. você que está acompanhando Itaipu FM, todo mundo aqui está mandando mensagem. A Adriana Martins, a Ju, o Reginaldo, a Nayara Oliveira, o Carlos Alberto, todo mundo está acompanhando a Itaipu Marília, a Itaipu Ourinhos também. Estamos ao vivo para Ourinhos e toda a região aqui do Vale do Paranapanema. E é importante a gente falar muito disso, porque você como psicóloga clínica, quando a gente falou de luto, né, trouxe um outro conhecimento que a gente não sabia, né, Lu Ferreira? Eu desconhecia totalmente, eu não sabia. É porque a gente não para observar o que a gente está sentindo, né, Lu? A gente não para entender o que aquele sentimento está fazendo dentro de nós. Quando a gente consegue parar, entender, observar por que eu estou assim, por que eu estou triste, por que eu chorei, eu consigo identificar o que está acontecendo dentro de mim. E o grupo de luto, ele carrega um pouco disso, da pessoa entender que ela está no direito de chorar, que ela está no direito de... E que isso não é normal. Não, então, gente, não é... O luto não é para as pessoas que perderam seu ente querido. Só para ela. Não é. É para todo É o pra processo de todo mudança. Processo de mudança. Apaga a luz. Agora a favor. gente gostou. Eu tava no relaxante, clima, mas eu tô falando Joca. até mais mole. Você não tá vendo que eu tô falando mais baixo.
Ai, tá uma delícia. Tô, É verdade, assim, mais eu tô confortável. entrando no Tá lá. clima, na vibe. E aí a pessoa perdeu o mente querido. Ainda. Deixa eu continuar Vai. meu raciocínio. Vai. Mas, assim, eu acho que todo mundo precisa, então. Todo É. mundo precisa de terapia. Todo Todo mundo mundo precisa. precisa de terapia, Sem com exceções. certeza. Daniele, Gente. e a pessoa perdeu o ente querido. Certo. E ela está em luto por aquela perda, né? Você falou, é natural chorar, é natural sentir triste aquele dia. Há 1 ano e meio atrás, eu perdi meu pai. Certo. E, naquele momento, eu senti o cheiro do creme de barbear do meu pai de quando eu era criança me carregando no colo. O perfume, O perfume, eu senti, veio em mim, eu senti aquele cheiro. ele é uma Não. das memórias afetivas mais fortes que a gente tem. Ai, eu É. tô até arrepiada, Joca, de ouvir isso. Eu senti o cheiro. É. Às vezes eu sinto o cheiro de cigarro e vem muito a imagem do meu avô. Ele fumava, ele me abraçava com cheiro de cigarro. Mas é uma memória afetiva. Nossa, que eu amava aquele abraço. Era o único cheiro de cigarro que eu gostava. Ai, gente. A minha memória Olha. afetiva é o cheiro de café, porque minha família é de Garça. Já Não. a gente precisa falar da festa da cerejeira que Sim. vai ter, né? Em Garça. E aí eles torravam o café, o quintal era bem grande da minha avó, torrava o café, moía, e eu ajudava ali, e minha avó passava o café. Que delícia. Mas Esses quando cheiros tem de essas memória afetiva. lembranças, isso é um Eu luto? preciso ir mais. Ou é o quê? Tá escuro, hein, mano? É, a gente chama de memória afetiva. O que ele falou? Olha lá, vai acender a luz, ó. Vamos voltar. Vamos voltar, Voltamos. voltamos pra realidade. Voltamos às imagens claras. Não é luto, é memória. É memória. Memória afetiva, memória que traz aconchego, memória que faz a gente Da lembrar saudade. Da saudade. Porque é assim, né? A Lu fez uma pergunta que é importante, assim. Olha, eu tenho essas memórias, mas eu não sei se isso ainda é luto, ou se eu já saí desse luto, ou se não, Por já exemplo, foi. Como é que sabe? quando você Como sabe? lembra desse cheiro da barba do seu pai, Do aparelho. hoje, Do hoje, é uma tristeza intensa ou é uma saudade? Ah, tá aí que a você diferença. sente. Hoje é uma saudade. E Hoje lá, é uma quando ele faleceu, como uma é? tristeza intensa. Intensa. Então, quando a gente consegue reconectar, quando a gente consegue ressignificar essa dor, aí a gente já está começando a melhorar, sair do... Existem lutos, gente, que não passa. Luto de mãe, por exemplo, não vai acabar nunca. A mãe que perdeu o filho. Então, Ela aprende a conviver com aquela ausência. Ela aprende a ter vida de novo. Mas aquela dor, ela vai estar sempre carregando. De uma maneira mais acomodada, de uma maneira um pouco mais leve, mas vai ter a dor. Vai ter a né? dor. Vai ter a dor. É porque a gente vê muitas mães, né, falando que quando perdem um filho, né, é o momento da vida ali que parou naquele momento ali, Sim. que fica aquilo ali Sim. e elas tratam, mudam o jeito de lidar com aquilo, mas aquilo nunca sai delas. Não, né? eu já ouvi mãe dizendo que ficou órfã, porque ninguém mais a chama de mãe. É pesado isso, né? Muito pesado. Muito É pesado. muito difícil. E esses grupos aí, como é que funciona? Conta pra quem tá ouvindo Itaipu FM, grupos do Prever, como funcionam esses grupos? O grupo, como eu disse, é para associado e não associado. São grupos gratuitos. É importante a gente frisar isso. Sim. E todas as pessoas que tiverem interesse podem ligar nesse mesmo telefone. Isso. Acho que é o mesmo número, né? E pedirem para serem transferidos para essa parte do luto. As meninas anotam. 14 34 13 3007. Isso. E aí a gente vai montando. Então, por exemplo, nós temos hoje 2 horários de grupo, porque nós entendemos que somente à tarde a gente conseguia abranger um público. Aí eu sugeri colocar um grupo de sexta cedinho, das 8 às 9, 9h30. Então, esse grupo começou agora, esse mês, né? Esse ano, na verdade. A gente já está finalizando esse Certo. grupo de sexta. Então, acontece de quarta-feira, das 3 às 4h30. E o grupo de sexta é das 8 às 9h30. Acontecem por 2 meses, né? Então, por 2 meses, a pessoa fica assistida ali com a gente. A gente faz um grupo de WhatsApp. Então, se precisar, a gente troca informações também durante
durante a semana. É um grupo para acolher mesmo, para deixar que a pessoa fale do luto. Por quê? Chega uma hora que ninguém mais tem paciência para ouvir. Chega de chorar. Para com isso, é Para muito com mimimi. isso. Precisa seguir a vida. A pessoa fala isso. Às vezes a pessoa fala assim, verdade. vai atrapalhar a pessoa que foi embora de ir lá pro céu. É verdade. Não é? Desapega. Isso é verdade. Foi melhor assim. A pessoa descansou. Nossa, Daniela fala todas as frases que o povo fala. Nossa, que medo. Mas isso, pra quem tá enlutado, é muita dor, gente. É muito ouvir dolorido, né? isso. Às vezes é melhor eu ir lá, só dar um abraço e deixar a pessoa em chorar silêncio. do que falar algo assim. Na verdade, você tem que chegar assim, ó, chora mesmo, É. porque Uma é das muito participantes triste, falou, chorar faz bem. É, a né? participante do primeiro grupo, eu perguntei pra ela, porque no final do ano nós fizemos um encontrão dos 4 grupos do ano passado. E esse pessoal foi muito gostoso reencontrá-los. Porque assim, a gente pôde perceber que eles continuaram melhorando ainda mais. E aí eu perguntei pra elas qual tinha sido o que ficou do grupo. Ela disse, ficou muito claro pra mim o poder chorar. Porque eu chorava escondida. Escondido. O João Carlos mandou uma pergunta para você, Dani, que é a Nossa. seguinte. Pergunta para ela como funciona o luto das pessoas, da pessoa que está longe, com o ente querido cremado, aguardando para vir embora. Que difícil. E aí né? tem essa espera, né? É ainda mais intenso, né? Porque a gente fala do ritual, né? A gente está falando dessa Do questão ritual. do ritual. Então, eu acompanhei um tio que faleceu, a demora até liberar o corpo, aquela angústia da família. E já foi muito difícil. Eu fico imaginando numa situação como essa. Cremou. Né? A família está aqui chorando a perda daquela pessoa. E quando chegar, vai ter que ter um ritual ali, uma cerimônia, né, para as pessoas poderem se acolher. Mas é se permitir acolher mesmo. Permitir sentir aquela dor, porque é uma dor real, é uma dor verdadeira que ele está sentindo. Além de ter perdido, eu ainda tenho que esperar o tempo. Tem esse tempo em suspenso, né? E que não depende só dele. É. Depende de um monte de burocracia até chegar aqui. Então, eu acho que é se fortalecer dentro de um grupo de apoio ali que saibam acolher uns aos outros até poder fazer a partida, né? A despedida real dessa pessoa. Muito bem. Joga, Ô, Deise. deixa eu complementar, desculpa. Claro, claro. Aproveitando com relação ao que a Dani Só pedir falou. pra você que se aproximar mais do microfone. É importante, né, frisar que, como a Dani falou da inscrição, né, as pessoas geralmente entram em contato, né, elas podem se inscrever. prontificar para participar, mas na Prever, né, toda a família enlutada que aconteceu naquele mês, quando finaliza o mês, tem uma pessoa, uma colaboradora que liga cuidadosamente para a família, convidando para participar, tá? Então, é uma participação ativa, é uma ação ativa por do parte Prever. do Prever, tá? Então, eles não aguardam uma inscrição por livre e espontânea vontade. Tem a Eles busca. entram em Tem a busca. contato com a família, com todos que passaram por essa situação, com os enlutados, e algumas pessoas se inscrevem, né? E outras, né, até cada um tá passando por um desafio, tá num nível, né, dessa questão do luto, né, Joca? Então, assim, alguns já se prontificam a participar, outros não, mas depois de uns meses, que é importante frisar, que eu não queria deixar passar isso também, nós, muitas vezes, a gente atribui essa questão do luto. Aconteceu recentemente, né? Eu tô passando por uma situação de luto, e aí passa, e as pessoas que estão ao redor esquecem muito mais rápido do que quem realmente está passando pelo luto. Então, se você, né, até tem algum ouvinte que está, né, participando agora, ou se vocês conhecem alguém da família ou amigos que está passando por algum desafio assim, de pessoas que não superaram alguma situação de luto, pode participar, Sim. né? Então, assim, toda hora é hora, né, pra gente cuidar disso, pra gente olhar, né, Dani? Nós tivemos participante que ela havia perdido a mãe há 3 anos. É isso que eu ia falar. Não, pessoas que perderam, tipo, 15, 10 anos, E não né? superou. Ainda estão em não luto, superou. não superou ainda. Então, eu acho... Isso. Meu, procura. Válido, procura. Mas porque nós também, válido. Prever também tem coisas boas. A gente ia falar de festa da cerejeira. Isso, Joca. Com stand Prever lá em Eita! Garça. Vamos lá agora, gente. Vamos lá. Afinal, Vamos Prever... abrir um... a Cliniprev já há quantos anos em Garça?
Cliniprev há mais de 20 anos em Garça. Em Garça e desde 2022 em Marília. Desde 2022 em Marília. Até aniversário da Cliniprev aqui de Marília, dia 29 desse mês, gente. Vai completar 3 anos, né, Dani? 3 anos, que legal. E aí, em Garça, Festa Cerejeira. Conta pra gente. O que vocês estão preparando? Cerejeira. Então, assim, em Garça, a Cliniprev é bem atuante, né? Desde quando, né, criou-se a Cliniprev. Tem lá um quadro também de especialistas. Claro que a quantidade de especialistas que tem lá é um pouco menor do que o de Marília. A clínica é menor, né? Mas lá temos tanto a parte de medicina quanto odontologia, né? Que é muito tradicional lá. O prédio fica do ladinho da Prever. Então, né, ali quem precisa conversar alguma coisa ou lidar ali ou ver uma informação é bem ali do lado, né? Bem identificado. E sempre, né, anualmente, a Prever marca presença e participa da Festa da Cerejeira, né? Então, tá indo para a 38ª edição, a Festa da Cerejeira. Então, vai ter um stand, então todo mundo fica ligado. Quem é de Marília vai, geralmente, prestigiar a festa, né? E quem é de Garça, todo mundo vai. E eu também nasci em Garça, né? Tenho muito carinho por Garça. E aí vai ter um stand lá da Cliniprev, vai estar identificado, Joca, como Cliniprev, tá? Certo. Então, a Cliniprev é a clínica do Prever. Clínica do né? Prever. Clínica do Prever. Então vai estar lá a Cliniprev. Ah, tem que colocar também lá, Clínica do Prever. Então. Sim. Tem alguns. Não, mas tem. Vai ter lá bem legal, viu, Joca? O pessoal Joca? da adesivagem aí, escreve aí, Clínica do Isso. Prever, viu? Vai estar bem identificado, né? Tem sorteio de brindes. As pessoas podem passar pelo stand, gente. Eles vão ter acesso aos promotores de venda dos planos, Joca. Então, quem tá andando por ali, além de poder prestigiar, né, a todo o festival gastronômico que tem lá, né, vai ter shows, vai ter um monte de coisa para prestigiar e também vão poder passar pelo stand da Cliniprev. Eles podem entrar em contato com o promotor lá, eles vão ter acesso ao material que nós temos com relação aos planos, né? Quem quiser aderir ao plano já pode entrar em contato ali mesmo, tá? Então, pessoal, por favor, prestigiem, né, o stand da Cliniprev, né? E aí eu posso aproveitar fazer um jabazinho Sim, também. E lógico. hoje vai ter o show da banda General Pimenta, que é a banda que eu mais gosto de Marília. Não, quer ver que vai surpreender. Ela vai falar que ela é música também. Você Não, só você falta. dança, Você toca. Eu arrisco, Você eu dou uma. toca? Não, eu toco um negocinho no quarto, assim. Eu já fiz aula É. de violão, toco um ukulele escondidinha no quarto. Não, eu gosto. tocadora de ukulele. Não, Você vai me chamar a Joca pra vir aqui um dia a gente conversar de um assunto. Vai ter o Sol da Voz agora, viu? Com Aí. novos talentos musicais. Não, combinado, gente. Quem sabe? Então, assim, hoje, além de ter a Cliniprev lá no stand, por favor, todos passem por lá, prestigiem, né? Vai ter a banda General Pimenta hoje abrindo a festa, né, Certo. da Cerejeira às 9 horas, né? Eu posso mandar um abraço pros meus amigos? Por favor. O Renato, que é de Garça, um beijão pro Renato, pro Gu, que é o Luiz Gustavo, que é da bateria. Tem o Luiz Moré e tem o Júnior. Eles vão estar arrasando hoje lá na Você festa. tem que mandar a General Pimenta tocar aqui na Lu Ferreira. Posso trazê-los? Eu posso. pode. Então eu vou trazer, Pode. combinado. Eu fico Luiz Moré é meu amigo também. Manda um abraço Ah lá, pra ele vamos lá. combinar, Joca, Pode eu faço mandar. questão de vir. Mas quero ver quem é o general e quem é a pimenta dessa história. Isso, medo. também acho. E eles vão tocar também essa semana, tipo amanhã, tá? Com Amorim. Ah lá, Mas você aí viu? você falou que não tinha restrição. Não tem restrição. Você pode falar o que você Amanhã, quiser o aqui. General Pimenta. Quem não conseguir ir em Garça hoje, amanhã, no no Amorim. Amorim, eles vão tocar também. Tá bom, mandar 7h30. abraço, Amorim, Um Silvia, abraço todo pra mundo todo lá. mundo da banda. Eu mando um beijo pra todos, que eu amo eles de paixão, né? Muito bem. Eles são muito legais. E vão É estar isso, lá Joca. na Vamos Cliniprev. prestigiar o stand da Cliniprev. Tá certo, então. Por favor. Meninas, agradecer a presença de vocês. Papo maravilhoso aqui. Legal. Com Ai, vocês. amei, cara. Esclarecedor. A gente tem 42 mil perguntas a mais para a Daniele. Vamos terminar o ItaipuCast, mas ela não vai embora. Eba! Ó, vamos fazer Viu? uma... Oba! Obrigado, Daniele Uma Souza. Eu que agradeço, Psicóloga foi muito clínica do bom Grupo estar aqui. Prever. E a Deise também. Obrigado a vocês Imagina, duas. a gente Obrigada. agradece, foi muito Sejam bom. bem-vindas sempre. Vocês nos deixaram nos sentir em casa, né? Isso, nos fizeram nos exatamente. sentir em casa. Ai, que A bom. gente tava um pouco apreensiva, né? Mas foi muito bom Elas, o papo. Como é que vai ser? Eu falei, não sei, eu também não sei. Mas na verdade a gente nunca sabe como vai ser. verdade, a gente nunca sabe. Mas vai ser tranquilo. Joca, Sempre é. e pra encerrar, só pra falar assim que é legal, eu falo eu agora como observadora, né? Certo. Estou lá na clínica. Ah. O pessoal começa o grupo de um jeito, eles chegam, eles estão normalmente com um pesar no rosto, né? Quando eles vão começar a E participar. saem leves. Eles saem com uma carinha Você tá saindo diferente. leve daqui então hoje? E é tão gostoso, é tão gratificante. Hoje eu tô saindo daqui muito leve. Aí. E eu vou voltar. Obrigado, meninas. Obrigada. Você que está acompanhando Itaipu FM, Lu Ferreira. Próxima quarta-feira voltaremos com mais convidados especiais. Vem o Arena Itaipu, 4 da tarde, mais 2 minutos. Continue conosco na Itaipu FM.